Vamos iniciar as atividades da quarta-feira à noite, fazendo abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, Henrique Vilar Sanurto, sua equipe, para que eles façam a devida licença de qualquer desvio negativo que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessária para levar para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando atividades desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Jaime vai fazer a leitura do Evangelho e o irmão Manuel de Torres para a explanação. Boa noite, irmãs e irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado pela Allan. A passagem é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgues, para que não seres julgados, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso, tentando para ter de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como continuasse a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: Aquele entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após outro, e os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não condenarei. Vá e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que bom que estamos aqui reunidos de novo para mais essa oportunidade da gente poder entrar na doutrina espírita com tudo que ela nos ensina. E antes de começar, eu sempre gosto de trazer uma mensagem, porque vai preparar o nosso espírito e sempre nos diz muita coisa. Essa é do nosso querido Chico, que a gente com certeza sente muita saudade dele. Ele disse assim: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim mesmo, para chegar um dia a ser o que devo ser. Se Chico disse isso, imagina a nossa luta, né? Mas é uma mensagem muito assim, para nos incentivar a seguir a nossa luta, na nossa jornada. Para a noite de hoje, eu trouxe para todos nós aqui, do Livro dos Espíritos, começando a parte 4ª, ele vai tratar das esperanças e consolações. Né? É tudo que a gente precisa, né? Quando a gente vê esse planeta ainda do jeito que está. Consolações e esperanças. E esse capítulo envolve toda a nossa passagem aqui no nosso dia a dia e com certeza vai nos trazer informações muito importantes. E Kardec abre esse capítulo falando da felicidade e infelicidade relativas. Olha só que interessante. Tem gente que acha que vive sonhando com a felicidade como se aqui fosse eterna, e outros duvidam dela porque passam por provas muito difíceis. Então a doutrina espírita vem nos mostrar agora o caminho para a gente. Bom, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Primeira pergunta já abre nos colocando para a gente meditar. E olha só, não. Por isso, nós vamos ser infelizes? Não. Aí vem a grande explicação para todos nós. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, de todos nós, porém, depende a suavização de seus males
e ser tão feliz quanto possível na Terra. Alguém aqui se considere feliz para sempre? Não, eu acho que não, né? Para sempre não. A gente pode ter motivos para ter muitos problemas, mas agora nascer e morrer com 90 anos infeliz, isso é meio complicado. Como também não podemos ser eternamente felizes, tudo é uma maravilha, né? Não, nós temos todo um caminho, todo um processo. Então, na primeira pergunta, o Espiritismo já quebra perguntas e respostas que ninguém nos dava. Olha só que interessante. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Aí nós damos de cara com o quê? Com a segunda pergunta, uma palavrinha muito interessante que eu já guardei na minha cabeça há muito tempo. Quando? Né? Quando? Pode ser 1 ano, 2, 100, 200, 5 mil, 10 mil, 100 mil. Quando? Né? Às vezes na família a gente não diz assim, quando é que você vai criar juízo na sua cabeça? Como quem diz, né? Quando? Vai demorar 100 anos, 200 anos? Às vezes a gente não diz isso para as pessoas. Pois é. Mas enquanto isso, se não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, já que nós não podemos ser totalmente felizes aqui, a gente quer saber, Kardec pergunta então, para saber se é possível uma felicidade relativa. E aí a resposta é assim, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Olha só, às vezes a gente bota a culpa em tudo, né? Mas a grande parte, nós é que somos obreiros. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Os espíritos não aliviam, né? Os espíritos não têm aquela coisa de, não, vem cá, vou te avisar, quem sabe, né? Não. E a nossa existência aqui da humanidade, quando a gente vê toda a trajetória, não é em certos momentos bem grosseiro, nós ainda encontramos hoje em dia homens praticando, deu na televisão, em vários lugares, o trabalho semelhante à escravidão. Isso nos dias de hoje, 2023, era para ter isso? Colocar o sujeito lá numa cabana no meio do mato, sem banheiro, sem luz, sem nada a comer. Então, ainda realmente não somos grosseiros, mas nós temos uma estrada muito longa pela frente. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Né? Será que eu, você, toda a humanidade, 7 bilhões, é possível alguma soma de felicidade comum? Olha a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só, a parte moral também é muito importante. A material é a posse do necessário. Eu me considero feliz, né? Muito feliz. E por quê? Eu acordo, eu levanto, eu tenho a comida na minha mesa, eu posso fazer o bem, eu posso cuidar dos meus animais com carinho. A minha família, na pandemia, graças a Deus, todo mundo atravessou esse momento tão difícil. Não é motivo para mim ser feliz? Né? Agora, eu não sonho em amanhã chegar com uma Mercedes aqui, assim, de 400, 500, 1.600, né? Não sonho em, quando voltar para Torres, comprar um apartamento assim de 600, 800 metros quadrados de frente para o mar. Não me conheço, não pretendo comprar nenhum mesmo. Olhe para mim, para a minha idade. Eu posso estar aqui, vim de Torres dirigindo, fazer a palestra, voltar com saúde física, mental. Isso não é motivo para a gente ser feliz? Muito feliz. Né? Olha a minha cara. Mas é verdade, não é? Por isso que a doutrina espírita é impressionante.
E ainda tem mais, quando chegar no fim do dia, quando a gente vai dormir, ainda fazer uma oração e agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele nos deu no dia. Nós acordamos, levantamos, não sofremos acidentes, ninguém da família. Olha quantos motivos para a gente se sentir feliz, né? Para a gente olhar a vida com esperança e fazer o bem. O bem também é outra alavanca muito grande para a gente se sentir feliz aqui. Por isso que a doutrina espírita é incrível. Outra pergunta. O que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário? E, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Então, olha só a coisa da posse, das coisas que nos cercam, né? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Né? Porque quantas coisas são supérfluas que as pessoas deixam se perder e poderiam ajudar alguém e não destinam a ninguém. Não é? Por isso, pelas vossas ridículas extravagâncias. Não é? Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a ter só 10.000, se considere muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, né, lacaios para satisfazer todas as suas passões e etc. Acredita que lhe falta o necessário. Ele ganhava 50.000, agora só tem 10, então ele se acha realmente que ele é muito pobre. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando, ao seu lado, muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousa a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então, se amanhã nós todos tivermos que passar por algum momento difícil, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar e não entrar em desespero ou sair acusando todo mundo. Às vezes a solução está muito mais próxima do que a gente imagina, porque ninguém está livre amanhã também de passar por uma prova muito difícil na parte material. Né? Eu, quando ainda morava em Porto Alegre, nos anos 80, o primeiro Fusquinha que eu comprei, né, me roubaram. Né? Aí eu pensei, meu Deus, roubaram o meu carro. O que eu fiz? Fui trabalhar para comprar outro. Né? Quando acharam só o chassi dele, já tinha desmontado, já estava tudo dividido. 6 meses depois acharam. Né? Eu tive que passar por essa prova. Né? Naquela época eu era bem jovem ainda, estava começando a trabalhar, a tocar minha vida profissional. Um belo dia eu acordei, quando eu cheguei lá, pensei que, não, mas quem sabe eu não botei o carro, a gente não acredita, né? Não botei meu carro aqui, aí procurei, eu falei, não roubaram o meu Fusquinha, né? Mas era uma prova para mim, né? Para mim, eu tinha que passar por isso, né? Lógico que na hora eu fiquei chocado e tudo, mas depois eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou tocar a vida, né? Vamos trabalhar, toca a vida. E fui ajudado, com certeza, sabe, sempre. Mas foi uma prova para mim, como a gente viu aqui. Né? Olha só. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os aliviar, e é uma grande verdade mesmo. Né? Olha a resposta. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado ao lírio consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Muitas das vezes, como eu disse aqui, está nas nossas atitudes a gente direcionar as coisas aqui nesse planeta. Olha só essa pergunta aqui, como é uma das que mexe com a humanidade inteira. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não mereciam tê-las merecido? Né? Às vezes a gente tem aquele vizinho que a gente adora, né? Vizinho,
Geralmente tem um que a gente adora, né? Aí a gente ouve assim, mas aquele cara agora ganhou um dinheirão, tu viu só? Mas aquilo lá é uma praga, aquilo não merece. Quantos já disseram ou falaram isso? Não é verdade isso? Quantos nós ouvimos de amigos, de parentes, de vizinhos? Isso não é uma verdade aqui nesse planeta? Vamos ver a resposta. Por que Deus favorece, então, com os dons da riqueza, essas pessoas? Isso significa um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Olha só a resposta. Presente. Mas a segunda palavrinha que eu gosto muito. A primeira lembra do quando? Quando a humanidade, quando evoluir, se melhorar. E a outra é mais. Às vezes a gente acha no Espiritismo uma frase, uma coisa que diz assim, né? Dá uma percepção que a gente pode fazer alguma coisa, mas aí vem mais, aí muda tudo, né? Essa também. Então vamos lá, botando mais agora. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Olha só, dos espíritos, isso vindo lá do mundo espiritual. Né? A riqueza, e não é mesmo? Nós já conhecemos até espíritos que, se ficarem ricos, talvez, ou com certeza, vão ter outras atitudes. Né? E tem outras pessoas, como uma vez eu vi uma reportagem de um sujeito que ganhou uma mega-sena muito alta, e ele mandou construir uma pousada em Brasília, perto de um hospital, onde era o hospital que mais conseguia recuperar traumas muito graves, entende? E tinha muitas pessoas que viajavam de muito longe para fazer esse tratamento e às vezes não tinham condições de ir para pagar, para ficar lá 2, 3, 4 dias fazendo um tratamento. Pois ele, quando ganhou esse dinheiro, ele pegou e mandou construir uma pousada em Brasília para atender essas pessoas de graça. Olha só onde ele botou esse dinheiro. O que está escrito aqui? Exatamente isso, né? Olha como a doutrina espírita nos ensina e nos mostra tanto caminho, né? Olha só, criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Né? A tecnologia, né? Olha só quanta coisa aí para a gente ver. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criares. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Essa palavra todo mundo procura anotar e botar na sua cabeça. Sai por aí perguntando para as pessoas assim, qual é o homem mais rico do mundo? Vocês se lembram de quem é o homem mais rico do mundo? Assim, infeliz? Né? É aquele que menos necessidades tem. Não é uma grande verdade isso? Quanto menos necessidades eu tenho, eu sou mais feliz. Eu não preciso estar querendo atingir, eu quero isso, eu quero aquilo, senão você inferior. Não, eu olho por tudo que eu tenho e eu falo, meu Deus, eu tenho tudo que a gente estava conversando aqui. Aquele dono dessa famosa bolsa Vuitton, né? Ontem deu uma reportagem na Band dos homens mais ricos do mundo. Ele está em primeiro lugar, ele tem 216 bilhões de dólares. Isso parece mentira, né? Parece mentira. Mas é o homem mais rico do mundo. Agora, daqui a 5 anos, ele pode estar mais rico, pode estar completamente encrencado. Não pode? Pode. Né? Agora, quanto menos necessidade das coisas eu tenho, eu sou mais rico. Eu não preciso me preocupar. Né? Eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? E se amanhã eu fico pensando assim, se amanhã botassem na minha conta 40 milhões, 50 milhões de reais com a minha idade, né? O que eu ia fazer com isso? Até onde talvez eu me complicasse ou não? Ninguém nunca sabe. Né?
Agora, quando a gente menos necessidades tem, nós sabemos muito bem onde a gente pode ir. Né? Aí eles continuam assim, ó, dessa ponte. Né? Criando necessidades, a civilização não constitui fonte de aflições. Aí ele continua. Invejais os gozos do que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que está a ele reservado? Olha aí. Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Né? Deixa eu ver agora o que tem aqui mais para nós. Aqui. Essa daqui é interessante também. Ó. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Já pensaram nisso, vocês? Todo mundo já pensou por que as sofredoras são maiores do que as felizes? Por que será, né? Alguma religião, alguém aí já tinha tocado nesse assunto com uma transparência? Vamos ver a resposta. Então, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Olha aí. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando, olha a palavra quando de novo, a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. E é mesmo, se nós víssemos uma atitude da humanidade no sentido de enxergar tudo isso que a gente está lendo aqui, que a gente já tem uma noção, que a gente pratica, que a gente vê no nosso dia a dia acontecer, a Terra não estaria numa condição muito diferente do que está hoje. Nós veríamos esses absurdos que a gente vê hoje. Aí a gente olha um planeta de 7 bilhões de seres, de espíritos encarnados aqui. É muita coisa, cara. 7 bilhões. E a gente vê o que acontece diariamente em todos os países, em todas as condições, desde os mais ricos e poderosos que poderiam resolver o problema de todos, até os que estão lá na miséria absoluta. Entende? Se houvesse uma diretriz do homem para trazer uma justiça, né, de igualdade para todos, lógico que o rico ia continuar comprando sua Mercedes, mas que ele pegasse aquele dinheiro, que ele compra 5 Mercedes, que ele pegasse o dinheiro e distribuísse para os seus empregados que trabalham, né? Ele continuaria rico, milionário, e os outros continuariam com uma melhor condição. Não é? E aí tem vários, isso aqui nós gastaríamos uma noite inteira dando exemplo de como o homem poderia fazer isso. Quando Jesus esteve aqui, o que ele fez? Ele poderia ter se associado ao Império Romano, do lado de César, com o poder dele, para espalhar o poder de César. Quem seria o segundo rei, né, de Roma? Jesus, com o poder que ele tinha. Não é verdade isso? Se ele fosse lá, César, é o seguinte, ó, foi muito para tocar, ó, vem cá, vamos tocar esse reino aqui, ó, mas eu quero agora, depois de você sou eu. Tá? Talvez com o tempo ele até quisesse passar a perna em César, se Jesus usasse o poder dele, não é? O que ele fez? Ele chegou aqui e saiu daqui. Era dono só da roupa e do chinelo que ele andava. Nunca teve nada. Tem alguma notícia de Jesus manipular algum poder, do material? Não, não tem. Ele pregou amor, fraternidade, irmandade, igualdade, caridade, tudo
tudo ele pregou, ele fez, perdoou a todos, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, quando ele estava na cruz. Né? E nós que somos espíritas aqui, se eles soubessem realmente quem era Jesus, eles teriam feito o que fizeram? Não teriam feito o que fizeram. Então, olha quanta coisa está na nossa mão para a gente resolver esse problema aqui. Então, se são mais numerosas as classes sofredoras do que as felizes, é porque existe toda uma estrutura de separação de poder, de direito, de tudo. Né? Mas, lembra-se? Quando a Terra, um dia vai acontecer isso. Né? Emmanuel já disse isso. Emmanuel disse, negras nuvens cobrirão a Terra. Né? Quando elas se afastarem, o sol brilhará. Mas ele não disse que daqui a 1 ano, 5 anos, 100 anos, 5 séculos, um dia o homem vai entender isso. Então, o que nós temos que fazer aqui? Lembre-se da felicidade, que nós podemos ser felizes? Vamos fazer sempre a nossa parte para ajudar esse sentimento. Quando alguém bate a nossa porta, sofrendo, pedindo alguma coisa, numa situação difícil, a gente ajuda. Aí nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Né? Que nem aquela história do incêndio, né? Que o passarinho levou uma gotinha no bico. Aí disseram para ele, pô, mas que coisa mais ridícula, cara. Você vem aqui com uma gotinha dessa e disse, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? E tem pessoas que poderiam ter 5 milhões de gotas e não iam lá. E o passarinho, com a gotinha dele, foi lá ajudar a apagar o incêndio. Olha que mensagem para a gente também. Vamos ver que são, mais um pouquinho dá para a gente ir. Olha aqui. Essa aqui é impressionante. Por quê? De novo, por quê? Né? Para nós é assim, ó, por quê? Né? Por quê? Né? Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus se sobrepõe a dos bons. Né? Por que a maldade manda e desmanda aqui? Né? Por quê? Olha a pergunta dos espíritos, olha a resposta. Por fraqueza destes. Fraqueza. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Isso aí não é uma mensagem para a gente que a gente fica pensando. Como isso aqui é difícil da gente entender, né? Por fraqueza desses. A gente sabe que os maus são intrigantes e audaciosos mesmo, né? Agora, a gente não combate eles como deveria. Quando a gente vê na televisão essas notícias, né, que o sujeito já matou 2, 3 porque estava dirigindo bêbado. Aí ele vai lá na delegacia, né, alcoolizado, mas aí ele matou. Né? Nunca você vê ele ir para a cadeia e fica lá 10, 20 anos preso, porque ele fez isso. Né? E vocês veem um movimento no país para que isso mude? Né? Quando a gente vê mesmo, bêbado mesmo, sai do carro assim, ó, e já causou acidente, já matou. Então, a lei tinha que ser assim, quem dirige alcoolizado e mata, sabe que pode e mata. Porque se fizer umas estatísticas, quantos morreram nesse país no ano passado sendo atropelados por bêbados, que estavam dirigindo alcoolizados, totalmente sem noção de onde estavam. Não é? E você vê a sociedade fazer um movimento para mudar isso? Não é? Com certeza, se essa lei entrasse em vigor, talvez uns 5 anos depois, mais da metade dos casos teriam sido reduzidos. Por quê? Eu ia pegar mas se eu matar alguém, eu vou para a cadeia, vou ficar lá 20 anos. Qual é uma palavrinha mágica nesse país? Não dá nada, não dá nada. Mata, pinta o caneco, não dá nada, não é assim? É assim. Então, o que tem que acontecer? Uma consciência para que tudo muda. Né? Então, nós temos sempre que fazer a nossa parte, porque a gente pode desencarnar hoje. Mas se a gente praticou tudo que a gente deveria para tentar melhorar esse planeta, né? Com certeza, quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos estar numa condição muito melhor daquele que fez o contrário. Né? E nós vamos estar ajudando
as pessoas, os nossos irmãos serem felizes também. Né? Vamos ver o que tem mais aqui para nós, tem mais uns minutinhos. Agora tem outra parte também das consolações e dos gozos terrestres. Né? Olha só, essa da agora é a perda dos entes queridos, outra coisa que mexe muito com a gente. Né? E aqui diz assim: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quando é irreparável e independente da nossa vontade? Aí vem a resposta. Esta causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E na doutrina espírita, né, principalmente e unicamente na doutrina espírita, é que nós podemos entrar nesse tocante aqui. Quando alguma pessoa querida parte da nossa família, Chico Xavier, o nosso querido Chico, né, passou a vida dele dentro de centros espíritas, quando terminava os trabalhos, recebendo pessoas para passar mensagem de pai, de filho, de pessoas que se amavam, que tinham partido. Lembra-se que tinham caravanas e caravanas do país inteiro para Minas Gerais? Talvez vocês aqui mesmo conheçam. Quantas pessoas receberam mensagens de Chico, trazendo, não, diga para minha mãe, diga para o meu pai, diga para o meu filho, ou para minha filha, que eu estou bem, eu estou aqui no mundo espiritual, mas eu estou bem, que eles sigam e não sofram mais, que eu estou bem aqui. Né? Quantos milhares de vezes Chico fez isso? É isso aqui, ó, né? Realmente, a perda dos entes queridos sempre são, assim, para nós, traz esse sentimento. Mas a doutrina espírita nos diz que tudo tem a sua hora. E quando chegar a hora, nós vamos nos encontrar. Isso aqui, ó, eu não costumo falar isso, mas é só para ilustrar essa situação tão difícil. Eu não conheci minha mãe. Minha mãe morreu e quando se eu não nasci foi quando eu tinha um ano em 1950, não tinha fotografia, não é o mundo de hoje. Era muito diferente. Muito diferente. Eu ainda nasci no interior, no mato. Então aí que era mais complicado ainda. E ainda nasci gêmeos. Olha que incrível. Meu irmão Pedro. Eu vi ele só uma vez na vida. Nessa época eu morava no Rio ainda. Uma vez eu consegui um contato com ele e eu escrevi para ele, ele veio me visitar no fim de semana. Mas um dia, quando eu desencarnar, que eu voltar para o mundo espiritual, dentro do meu merecimento, como espírito, e da minha mãe como espírito, que ela tinha muita coisa para resgatar também, como eu vou provavelmente vê-la quando chegar a hora certa. Aí vou dar de cara com a minha mãe. Olha só, como a doutrina do Espírita traz essa luz, traz essa luz bonita para iluminar, às vezes, as nossas escuridões. Né? Eu tive 2, 3 mães, né? Porque cada uma foi a minha mãe mesmo, que me ajudou, que me educou. Né? Pessoas, quando eu vim para o sul do país, teve uma que me deu um casaco para mim chegar aqui, casaco de frio mesmo, porque ela tinha viajado e tinha me trazido um casaco. Né? Me deu, né, um casaco para quando eu chegasse aqui no inverno, porque eu no Rio de Janeiro, imagina, né, chegando aqui, ia ter manga comprida. Né? Aí o primeiro inverno eu ia quebrar meus dedos. Né? Ela me deu esse casaco. Não foi uma mãe para mim? Foi. Então, olha quantas mães pode cruzar seu caminho. Mas a minha mãe, né? Quando chegar a hora certa, eu vou me encontrar com ela. E ainda vou saber por que eu tive que passar por essa prova e ela também, dentro do merecimento nosso sempre. Então o Espiritismo nos traz isso, né? Essa reflexão, que é muito importante. Né? Deixa eu ver aqui, que tem mais uma para a gente fechar o capítulo aqui agora. Ó.
essa daqui também afeta muito a gente, as decepções, a ingratidão, as afeições destruídas. A gente vê isso na família, no trabalho, no dia a dia, na amizade. Essas coisas tão estranhas. Vamos ver o que os Espíritos aqui nos orientam e nos ensinam. Olha só. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? A resposta seria sim, né? Dentro de uma lógica, né? Vamos ver a resposta. São, eles não negaram, viu? A doutrina espírita não negou que é. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Olha só. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Aí a gente lembra de cara de Jesus, né? Que acabou na cruz, né? Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Olha como a doutrina espírita vai no popular, vem para cima da gente, não alivia. E é mesmo, né? Jesus foi crucificado. Seja o bem que houver feitos a vós, seja o bem que houverdes feito, né? A vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Já tínhamos pensado nisso? Que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem? Ser-vos-á levada em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. Então, nesse caso aqui, dos ingratos, quem é que vai pagar, no fundo, muito mais? Eles que fizeram. A gente vai ter um baque, vai sofrer, a gente sabe disso. Mas eles, quando chegar lá no mundo espiritual, entende? E ele estiver lá, na balança dele e a nossa, quem é que vai pesar muito mais? A balança dele vai despencar para cá, e a nossa vai subir, para a gente ver os horizontes da vida. Então, nesse capítulo aqui, é o capítulo 1º da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Se alguém tem o Livro dos Espíritos em casa e quiser continuar assim, seguindo as outras que ainda tem, né, que agora o tempo não permite, mas nós já vimos muita coisa importante para a gente, das penas e das consolações e dos gozos terrestres, né? Nós podemos desfrutar do que for possível com as nossas atitudes. Podemos ter as coisas, fazer tanta coisa boa, vamos continuar fazendo, que aí a gente vai ter esse equilíbrio, né, dos gozos e das penas que a gente tem que passar. E fazendo isso da forma correta, nós vamos descobrir cada vez mais os nossos caminhos para sermos mais felizes dentro do que é possível aqui, né? Então, para encerrar agora esse trabalho, que a gente viu que os Espíritos nos colocam na situação real, né? E para a gente sair daqui relativamente feliz por ter estado aqui, eu quero ver todo mundo dando um sorriso para mim aqui. Valeu, valeu, do fundo do coração mesmo, tá? Muita paz a todos. Sim, sim. Então, antes de fazer a irradiação para os lares, eu dar um aviso para os irmãos que quem tem crianças ou jovens para a evangelização, tem uma lista aí para colocar o nome e o endereço. Nós indicaremos a data que vai reiniciar a evangelização. Então, nós vamos agora para a irradiação para os lares, que nesse momento você se concentre para o positivo, para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nós vamos fazer a prece do Padre Alcântara. Senhor, sobre esta casa erguida as dores, traz a consolação da tua graça.
Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe e se jaça, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz tecido de flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo lado a lado, e que assim seja. Que assim seja.